Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, né? Mais uma semana, graças a Deus, a gente aqui coladinhos e juntinhos para aprender um pouco mais, né? E mais, graças a Deus. Então, sejam bem-vindos à aula de hoje. A gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada, certo? E logo em seguida a gente vai estar resolvendo, né? Respondendo algumas atividades. Então, estarei passando para vocês algumas orientações de como vocês vão estar respondendo essas atividades, tá bom? E em seguida, ainda hoje, a gente vai aprender um assunto novo. Então, fica ligadinho aí, que a aula de hoje está muito interessante, muito importante para você, tá bom? Então, não fica de fora. Então, já prepara todo o material aí, já deixa tudo prontinho, né? Para que quando a gente iniciar aqui, né? Já vou iniciar, então você já vai acompanhando junto com o tio Júnior, para que vocês não se percam, né? E não se atrasem para estar realizando aí as atividades e acompanhando o assunto. Combinado? Então vamos lá. Na última aula, né, semana passada, o tio Júnior explicou aqui para vocês, né, você que está em casa, sobre os estados físicos da água. Ou seja, né, nós encontramos a água no nosso dia a dia, né, na nossa convivência. A gente encontra essa água em 3 estados físicos diferentes, tá? Foi isso que a gente viu na aula passada. Então, a gente encontra a água no estado sólido, tá? Que é esse momento aqui. Opa, deixa eu ver aqui rapidão, fazer um círculo bonito. A gente encontra a água no estado sólido, ou seja, a água em um momento que ela está, que a gente consegue topar, que a gente consegue segurar, né? Então, isso é a água no estado sólido. Ou seja, quando a água está empedrada, né? Quando a gente vê aqueles cubinhos que a mamãe coloca no suco, no refrigerante, que fica no congelador da nossa geladeira, né? A água, quando ela está, digamos assim, que a gente encontra também em neve, né? Chuva de neve, claro que a gente não tem aqui na nossa região, mas a gente vê muito isso na TV, né? Em alguns países tem sim chuva de neve, né? Então, tudo isso faz parte da água, ela no estado sólido. Ou seja, resumindo, a água ela está em formato de gelo. Tá? Encontramos também a água no estado líquido. Tá? Essa aí é mais comum no nosso dia a dia, que é a água que a gente bebe, é a água que a gente toma banho, é a água que a gente escova os dentes. Então, a água no estado líquido, né? No estado físico líquido, é a água normal, digamos assim, a água normal, né? Que a gente vê ela em forma de líquido. E temos também a água no estado gasoso, que é a água quando ela está evaporando, né? A água ela evapora e sobe para onde? Para as nuvens. E a gente vê isso como? A gente vê isso na madrugada, quando está o tempo todo cheio de neblina, né? E a gente vê ali o vidro do carro, né, recebendo aquele vapor de água, né? Isso é água no estado gasoso. A gente vê a água evaporando da panela quando a mamãe ou o papai está cozinhando, tá? Também faz parte aí dos estados físicos da água, ok? É a evaporação. Então, fazendo esse breve resumo aí, agora a gente vai entendemos um pouquinho e vamos responder, tá, algumas atividades. Então, a gente vai iniciar hoje a aula, né, com o nosso livro na página 43, tá? Então, todo mundo abre aí o livro de vocês na página 43, onde tem aí pratique e aprenda. Vamos lá? Vamos compreender aí, vamos interpretar essa figura de Mônica e Frajolinha, tá? Mônica e Franjinha. Ó, eita, eu já estou esquecendo até os nomes dos personagens, né? Quando eu era criança, só assistia muito isso aí, né? Mônica e Franjinha. Então, diz o seguinte, que Mônica e Franjinha colocaram a mesma quantidade de água em 2 pratos. Olha só aqui.
Tem um prato aqui com água e tem outro aqui. Após certo tempo, veja o que aconteceu. Observe como é que está aí esses pratos. Um está a céu aberto, digamos assim. E o outro, o livro, está protegendo ali aquela água. E o sol está aqui, ó, radiando, né? Então, na letra A diz o seguinte. O que você pode dizer em relação à quantidade de água dos pratos? Ó, aí, na letra A, diz o seguinte. O que é que você pode dizer em relação à quantidade de água dos pratos? Né? A água de um dos pratos, ela diminuiu. Não é isso? A água de um dos pratos diminuiu. Então, em um dos pratos, a água diminuiu. Tá? Em um dos pratos, a água diminuiu. Isso aí é a resposta da letra A. Na letra B, considerando que o cachorro Bidu não bebeu a água dos pratos, ou seja, não foi Bidu que bebeu, explique com suas palavras a resposta dada ao item A. Então, se não foi Bidu que bebeu a água de um dos pratos, por que será que essa água diminuiu? Hein, criança? Diz aí, quarto ano. Né? Por que essa água do prato diminuiu? Se não foi Bidu, o cachorro que bebeu. Né? Por quê? Porque a água ela ficou exposta à luz solar. Estava sem o livro. Lembra que uma está com o livro e a outra não. A água ficou exposta à luz solar. E ela evaporou. Tá? Então, eu estou dando aí essas dicas. Tá? Vamos lá responder, tá? Vou responder só essa, mais uma com vocês. E aí, depois eu vou explicar as outras para vocês responderem. Então, ó. A água ficou exposta. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Que esse S ficou feio. A água ficou exposta. Né? A água ficou exposta. Aonde? A luz solar. E evaporou. E evaporou. Ou seja, ela estava em um estado físico, que era o líquido, e passou para outro estado físico no momento da evaporação. Que estado físico é esse? Isso é o que vocês vão responder na letra C. Ó, por qual mudança de estado físico a água que estava presente no prato passou? Ou seja, ela estava no estado líquido e passou para o estado quando evapora. Qual é o estado da água que ela fica? Tá? Lembrem aí, tio explicou semana passada na aula, tudo bonitinho, tá? Vocês conseguem responder. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp com a professora de vocês, ou professor, ok? E na letra D diz o seguinte: o que você pode dizer a respeito da relação entre a vaporização e a exposição à luz solar? Tá? O que é que tem em comum aí? Qual a relação? Né? Por que evapora quando está ali a exposição à luz solar? Tá? Então também aí são a resposta de você.
e de casa, certo? Avançando, vamos lá, para a página 44. Observe a situação abaixo. Olha só. Mãe, os vidros estão ficando embaçados. Por que isso acontece? Olha só. Tem aqui um texto, né, que a mãe de Isabela está respondendo para ela e quer que a gente complete aí, tá? Olha, agora escreva no caderno a resposta dada pela mãe de Isabela, substituindo as letras em destaque pelas letras do quadro, tá? Então, ó, vocês vão ver aí, né? Tem o estado líquido, tem condensação, vapor e vidro. Não é isso? Então, ó, Isabela, quando respiramos, eliminamos o quê? Eliminamos o quê? Né? Ó, Isabela, quando respiramos, eliminamos o quê? Líquido, condensação, vapor ou vidro? Né? Eliminamos de água. Olha só. Então, eu vou estar ajudando isso aí a vocês responderem. Então, Isabela, quando respiramos, eliminamos vapor de água. Então, vocês vão colocar, né, aqui no lugar dessa letrinha A, o nome vapor. Tá? No caderno, vocês precisam reescrever tudo. E no lugar das letrinhas, vai substituindo. Lá fora, a temperatura está mais baixa do que aqui dentro. Então, né? Quando o... Então, ó, quando o... Aqui há de novo. Então, quando o vapor entra em contato com o... Com o quê? Com o vidro. Aí, no lugar da letra B aqui, vocês vão colocar vidro. Acontece a... E aí, pessoal? Acontece a condensação. Na letra C, vocês vão botar condensação. Essa palavra aqui, ó. Acontece a condensação. Surgindo gotículas de água no estado líquido. Tá? No estado líquido. A seguir, nós temos aí, observe a tira abaixo. Tá? Tem aí o pessoal, ó, não dê descarga. E aqui ele foi dar descarga, despencou aí uma pedra de gelo, não foi? Então diz o seguinte, na letra A. No contexto da tira, por que a recomendação do cartaz deveria ser seguida? Por quê, né? Diz aí, não dê descarga. Né? Por que deveria ser seguida? Porque a água estava congelada. Não é isso, crianças? Porque a água estava congelada. Por isso que tem ali o aviso para não dar descarga. Congelada. Agora vocês vão responder da letra B. Marque um X no estado físico em que a água de dentro da caixa, né, de descarga se encontra. Como ela está? A água que caiu aí da descarga, ela estava no estado sólido, líquido ou gasoso?
Quando ela está em forma de gelo, ela é estado sólido, líquido ou gasoso. Tá? Vocês vão marcar um X aí. Se for sólido, marca um X aqui. Se for líquido, marca um X aqui. Se for gasoso, marca um X aqui. Ok? Perfeito. Separação de misturas. Olha só. Agora vamos para a página 51. Vamos lá. Gustavo despejou o macarrão cozido que estava na panela com água, sal e óleo em um escorredor de macarrão, como mostrado ao lado. O que ficou retido no escorregador após Gustavo ter despejado o conteúdo da panela? Estava com água, sal, óleo, né? E o macarrão. Quando ele escoou aí no escorredor, o que foi que ficou? A água ficou ou só o macarrão? Só o macarrão, não é isso? E o que passou pelos furos do escorredor? A água. Então, a situação acima mostra que muitos materiais misturados à água podem ser separados. Né? Algo que a gente mistura dentro da água, a gente pode separar, outros não. Então, existem diferentes técnicas de separação de mistura. Vamos conhecer algumas delas. Nós temos aí a filtração. A filtração é uma técnica utilizada para separar materiais sólidos de materiais líquidos. Nessa técnica, a mistura passa por um filtro que retém os materiais sólidos e permite que os materiais líquidos passem por ele. Ou seja, quando a gente vai coar um café, né, o líquido passa pelo coador, mas o pó do café, ele fica. Então, há uma separação aí da água com o pó. Não é? Veja aqui, ó. A areia está aqui, mas a água passou. E o que é que está servindo como filtro aí? Esse, né, escoador aí. Então, a areia não se dissolve na água. Quando essa mistura é colocada em um filtro, a areia fica retida no filtro de papel e a água passa. Olha aí, o exemplo que o tio deu do café. O líquido passa, mas o pó do café fica aqui, no coador. Não passa. Então, há uma separação de mistura. Antes de chegar, ó, vamos agora para a página 52. O tratamento caseiro de água, né, da água. Antes de chegar às torneiras de nossas residências, a água passa por um tratamento para que ela se torne adequada ao consumo humano. Ou seja, né, antes da gente beber a água, ou cozinhar, ou escovar os dentes, essa água, antes de chegar à nossa torneira, ela passa por um tratamento. No entanto, algumas impurezas, né, alguns lixos, alguma sujeira que tenha na água, podem se misturar, né, a essa água, até que ela chegue à nossa residência. Tá? Alguma coisinha que tenha pode ser que se misture na água e chegue até a gente. Por isso, devemos fazer um tratamento caseiro da água antes de ingeri-la. Porque mesmo que essa água seja cuidada até chegar às nossas torneiras, possa ser que alguma sujeirinha se misture à água. Então, antes de a gente beber, a gente precisa tratar essa água também. Uma das formas de tratar a água em nossa residência é por meio de filtros, né? Os filtros domésticos apresentam um sistema de filtração que retém partículas e materiais que podem prejudicar a saúde, incluindo agentes que causam doenças. Então, esses filtros que a gente tem em casa, eles vão filtrar a água ainda mais, para que a gente não ingira nada que vai prejudicar a nossa saúde, somente mesmo a água, tá? Que é essencial para a gente. Temos também a decantação, na página 53. A filtração, né? O pó do café misturou ali, mas a gente consegue separar quando vai, né, passar ali pelo coador. Consegue separar o líquido do pó. Já na decantação,
né? Quando a gente mistura alguns materiais na água, eles acabam flutuando ou afundando, né? Como aconteceu com a areia aqui. Colocando areia junto com água, a areia ela vai afundar, porque a areia é pesada. Tá bom? Então, isso se chama decantação. Então, a decantação é deixar ali aquela água em repouso. Até os materiais que tem nela descer, afundando, ou até mesmo flutuar, se for leve, né? Vai ficar na parte de cima e a água vai ficar embaixo. E aí vai ter também o processo de separação aí desses materiais. E temos também a evaporação, né? A evaporação é uma técnica utilizada geralmente para separar materiais que podem ou não se dissolver na água. Essa técnica consiste em deixar que a água evapore, restando apenas o material misturado a ela. Ou seja, a gente vai misturar algo ali com a água. Quando a gente coloca a água no sol, acontece o quê? A água vai evaporar. O sol vai bater na água e ela vai sumir, vai evaporar. E o que a gente misturou na água vai ficar, como aqui no caso do sal, ó. Misturou sal na água. Quando botou para evaporar, a água foi embora, mas o sal ficou. Tá? Isso é evaporação. Então, existem 3 técnicas para separar as misturas. Filtrando, não é? Para separar, usando aí um coador, um escorredor de macarrão. Ou a decantação, que é deixar ali a água ali em repouso, e aí a areia vai afundar. Ou então a evaporação, né? Que a água vai evaporar e o que está ali na mistura vai ficar na panela, ou no vaso, ou na bacia, se tiver. Ok? Aula muito interessante hoje, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Com fé em Deus, tá bom, quarto ano? Tchau!